Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Este é mais um vídeo do quadro Café com Jesus, onde nós trazemos reflexões acerca da Palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Convido, se você não é inscrito, se inscreva no canal, comente este vídeo, também compartilhe com mais pessoas, para que assim o YouTube recomende esse conteúdo para mais indivíduos que precisam ouvir essa palavra. E o tema de hoje está muito interessante. Nós vamos ler aqui o texto que se encontra no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 4, que diz assim: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E você sabia como é o processo de surgimento de uma rocha, de uma montanha? Pois bem, é interessante nós refletirmos um pouco sobre isso. Se trata de um processo geológico que ocorre por milhões de anos. Nós temos alguns indícios sobre uma das cordilheiras mais antigas do mundo, né, o conjunto montanhoso do Himalaia, e nele está contido o Monte Everest, e dizem que ele surgiu, né, o Monte Everest, há cerca de 50 a 60 milhões de anos, veja só. Então, é uma montanha que ela é estável, né, ela perpassou os anos com aquela mesma estrutura. Civilizações caíram, impérios foram destruídos e o Monte Everest continua lá, da mesma forma. Ele surgiu muito antes, até que houvesse registros de civilizações da humanidade. Nós vemos que os sumérios, por exemplo, que é uma das civilizações mais antigas, eles surgiram há cerca de 5 mil anos, 6 mil anos, entre essa média. É claro que houve também povos mais antigos que os sumérios, de origem indígena, mas perceba que boa parte da história do ser humano, da humanidade, ela é muito recente. Nós vemos os avanços que ocorreram da Revolução Industrial para cá, né, há cerca de 2 séculos mais ou menos, de 1800 para a nossa era, e o quanto a tecnologia avançou, inteligência artificial, o avanço também em termos de direitos dos povos. E hoje nós vivemos numa sociedade que ela está em constante mudança. E as mudanças são muito rápidas. Você pisca o olho e algo já mudou. O sistema de mercado, as inovações tecnológicas estão a todo instante mudando. Vivemos uma enxurrada também de informações, onde nós não sabemos mais o que é verdade. Tudo pode ser manipulado. As fake news, né? A era da pós-verdade, onde qualquer um pode manipular uma informação e construir uma legião de seguidores, construir impérios com base em informações deturpadas, distorcidas. Então, nós percebemos ao longo da história esse mecanismo, né, de essa velocidade com que as coisas mudam. Mas e os montes? Eles continuam lá. A estabilidade do monte, a sua estrutura, e eles surgem por meio de movimentos das placas tectônicas, que são choques muito violentos para que possa haver o surgimento de um conjunto montanhoso como esse. E pois bem, por isso que não há nada que consiga ser mais preciso em definir os atributos de Deus do que uma rocha. Porque Deus ele permanece fiel em suas promessas. A palavra de Deus ela permanece constante, com valores e atributos que são atemporais. As sociedades podem perecer, né? Mas os atributos de Deus, aquilo que ele colocou em sua palavra, verdades que levam à vida eterna, isso permanecerá para sempre. Nós lembramos do texto, né, do Jesus diz: os céus e terra poderão passar, mas a minha palavra ela permanecerá, porque a palavra de Deus ela é essa rocha eterna, que apesar das mudanças em termos culturais, civilizatórios, aquilo que é mais precioso da palavra de Deus continua imutável. E o que é amar a Deus sobre todas as coisas, buscar essa intimidade com o Criador e também amar o próximo como a nós mesmos. Esses 2 grandes mandamentos, eles são imutáveis, porque isso faz com que o homem consiga viver em plena harmonia, primeiramente com Deus, com o Pai, sem ter nada a esconder dele, e, em segundo lugar,
o homem passa a viver em harmonia com o seu meio, preservando a natureza, cuidando dos animais, cuidando dos seus semelhantes. Por isso que esses valores que o Senhor Jesus ele resume toda a lei nesses 2 mandamentos, esses valores são imutáveis e, portanto, nós devemos aplicá-los na nossa vida hoje. Ele também fala, que devemos buscar os tesouros eternos ao invés de buscarmos riquezas desta vida, porque tudo passará. Mas a dimensão da eternidade, ela é uma rocha eterna. Quando nós entramos nessa dimensão do Pai, nós passamos a viver agora pelo que é eterno. O que não é eterno já não nos satisfaz. Tudo que não é eterno passa a ser uma distração que nos afasta do real propósito da vida, que é se conectar com essa dimensão do Espírito. E nós só alcançamos isso quando nós estamos firmados nessa rocha eterna, que é o Senhor. Por isso que no Sermão da Montanha, o Senhor pregou para uma grande multidão. Ele fala que o homem prudente é semelhante àquele que edificou a sua casa, a sua vida sobre a rocha. Porque as tempestades, elas podem vir contra a sua vida, os ventos, as opiniões contrárias, as verdades relativas humanas podem vir, mas você está firmado em quem? Na rocha eterna, que é o Senhor. Pelo contrário, aquele que firmou a sua casa, que alicerçou ela sobre a areia, não vai ter uma base sólida. É uma pessoa que o vento, que são as influências das multidões, das vãs filosofias, doutrinas, ideologias, seja lá de qual vertente for, essa pessoa vai ser facilmente influenciada por isso. E todas essas verdades relativas humanas, elas também, como nós falamos, elas mudam. Elas se transformam. Algumas são refutadas com o passar das eras, outras vêm à tona. A verdade é que muitas pessoas hoje estão presas a esse relativismo, a essa superficialidade das relações. Como o próprio filósofo o Zygmunt Bauman falou, que nós vivemos a era da liquidez. É como se fosse... As relações são líquidas, superficiais. Não existe mais espaço para estabilidade. Mas essa estabilidade você pode encontrar na presença de Deus. Deus não muda. Ele continua sendo essa rocha eterna, imutável e com valores também, princípios que são eternos, imutáveis e que geram a vida eterna. Nós seremos semelhantes a ele se nós estivermos firmados nessa rocha. Não viveremos mais para uma vida passageira. Toda obra criadora passará, mas o nosso espírito, ele retornará a Deus que o deu. O Senhor, no livro de Provérbios, diz que ele colocou a eternidade no coração do homem. Mas muitos acabam desprezando essa pedra de grande valor, que é o conhecimento do reino celestial eterno de Deus, e acabam presos nessas distrações. Mas o meu convite hoje é que você medite nessa rocha eterna que é Deus, conheça mais da sua palavra e que aplique esses princípios eternos, imutáveis também na sua vida. Com certeza você será transformado para alguém melhor. Você vai alcançar o propósito de Deus na sua vida também. Foi essa a palavra de hoje. E se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, também compartilhe com mais pessoas. Até o próximo vídeo do quadro Café com Jesus. Muito obrigado.